nosso entrevistado de hoje é o professor Luiz Otávio Stocco, ali do Intelex, ele é coordenador pedagógico do Intelex, e estamos fazendo uma segunda entrevista com ele, viu? Aqui já saiu a semana passada, tivemos uma belíssima entrevista com o Luiz Otávio, e eu o convidei para voltar, para a gente discutir mais um pouco sobre educação, principalmente educação de qualidade. O Luiz Otávio tem um olhar também diferenciado sobre a educação. E enquanto o país discute Enem, enquanto o país discute quando é que vamos ter escola integral, quando é que vamos ter melhoria no ensino público, quando é que nós vamos melhorar o salário do professor, o mundo lá fora já está discutindo educação noética, educação pela educação digital, né, que você vai abolir a escola e o teu filho vai estudar em casa, vai voltar a ter um preceptor, nem que seja à distância. O mundo está mudando. O mundo está mudando. Vão se mudar as formas de relacionamento, as formas de ganhar dinheiro, as formas de trabalhar e automaticamente nós vamos também mudar a educação. Não sei quando, se demora 5 anos, 10 anos, 50 anos, mas essa educação que nós temos hoje está fadada a desaparecer. Ou eu estou ficando doido? Não, eu acho que assim, há uma importância nas suas palavras, no sentido de que hoje o jovem precisa de interação. Só as redes sociais, não é o suficiente para estabelecer um compromisso com uma certificação de qualidade, como você está dizendo. As redes sociais são realmente importantes. Aliás, nós estamos aprendendo a ganhar dinheiro com as redes sociais, mas, por outro lado, você ainda tem esses setores tacanhas, que tem setores da educação que não tem e-mail, né? Que abolem qualquer tipo de interação. Então, eu estava conversando, inclusive, com um professor essa semana passada, sobre esse aspecto de preceptor, e de tutoria, e etc., né? Que é importante que os jovens escutem outros jovens, os de níveis superiores ou inferiores no sentido de séries, para que eles possam ter outra escuta e poder ver o que podemos ainda melhorar dentro de uma escola. Então, por exemplo, um aluno de medicina, é importante que ele tenha uma reunião com o aluno do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, do quarto ano e do quinto ano, para que ele também possa transferir ou transmitir a experiência dele dos 6 anos que ele está em relação a quem está entrando no primeiro, e vice-versa. Então, eu acho que essa nossa conversa tende a levar o quê? Aos setores públicos, à iniciativa privada, a olhar a educação hoje não só como uma mercadoria, mas como um produto que tem tudo para dar certo e o mundo está voltado para ele. Inclusive nesses aspectos de violência, como a gente estava conversando na outra entrevista, por exemplo, o jovem hoje do tráfico, ele nunca vai ganhar o dinheiro que um pedreiro, por exemplo. Mas a vida dele é curta. A vida média de traficante no Rio de Janeiro chega a 20 anos. Então, assim, que ascendência que é essa? O que é esse status desse jovem? Então, os setores públicos têm que dar importância a certificá-los para que eles possam, vamos assim, quebrar essa corrente, né? Ah, jovem, traficante, morto, né? Então, assim, claro que a mídia se exacerba, a mídia vampiresca vibra, dá na primeira página, é sinal que o Estado está repreendendo. Mas e o jovem? Né? Pô, era uma pessoa que poderia ter tudo para contribuir para o Brasil. E não, se perde, por exemplo, às vezes, por falta do próprio processo público, das iniciativas públicas, de dar a esse jovem condições para ser outra coisa. É isso que nós estamos tentando fazer aqui, reescrever uma outra história da educação no Brasil. Porque imagine o seguinte, essa é uma questão muito legal para se discutir, que muitas vezes a gente não discute. O jovem lá na ponta, lá no Morro do Alemão, ele é o traficante. Mentira, ele não é o traficante. Ele é a ponta, aquele que vende aquilo que chegou para ele, porque ele não tem dinheiro para comprar aquilo. Sim. O traficante, o grandão, o cara que banca que a cocaína não é barato, o crack e o oxi são baratos, mas tem que ser vendido em grande quantidade.
Tem alguém que financia. O financiador do tráfico, muitas vezes, está lá dentro da Assembleia Legislativa, ou dentro do governo, ou dentro do Congresso Nacional, fazendo leis. E onde eles estão? Importante essa colocação sua, porque no livro do Carandiru, do Drauzio, ele disse que ele nunca encontrou um grande traficante preso. E nunca vai encontrar. E nunca vai encontrar. Né? Quem são essas pessoas? Aonde elas estão? Por que que eles não são presos? Por que que só se mata jovem? Então o Brasil, né, precisamos começar a discutir esse país, não apenas a partir do ponto do tráfico, mas desde o início da educação. Afinal de contas, a educação, segundo a Constituição Federal de 1988, é uma questão de Estado. Sim. E é aquilo que a gente estava dizendo. O que nós temos hoje é possibilitar a esse jovem uma instrumentalização. Dar a ele condições para que ele faça um contorno, uma volta nesse destino. Ah, eu sou filho de traficante, eu também vou... Não. Né? Muito pelo contrário, não é à toa que essas orquestras que saíram lá em São Paulo, opções de gente que contornaram isso, vira notícia nesse país. Né? De vez em quando, como você disse, a imprensa vampiresca abre um espaço para publicar alguma coisa de bom. Não porque assim, a gente não pode ver só sangue, porque assim, o que o meu jovem, quando eu falo para o meu jovem que o Brasil tem um dos maiores construtoras de metrô do mundo, de aeroportos do mundo, eles não acreditam. Porque é difícil. Você estava falando do seu sonho de escrever um livro sobre a história de Rio Preto, que eu acho que tem que escrever. Eu tenho um sonho de escrever um livro sobre o Brasil que dá certo. Jovens que no sábado à tarde, como lá no Intelectus, abriram mão de ir mais tarde para suas casas, porque a maioria dos nossos alunos moram fora, de fazer o simulado. E eu mostrar para eles perceberem que aquilo lá fez a diferença. Não vai ser o Dia das Mães que vai... O maior presente que eles podiam dar para o Dia das Mães é ser aprovado na universidade no final do ano. E eles têm essa consciência. Então a gente não pode mais, porque é minha mãe, eu não vou fazer uma prova que vai me ajudar a me fortalecer para enfrentar uma grande disputa que é o vestibular nesse país. Então, a gente tem que entender e mostrar que o Brasil, ou eu acredito que no Senado Federal ou no Supremo Tribunal Federal, tem muita gente da mais alta estirpe de querer melhorar a vida desse país. Eu não fico imaginando que o senador Pedro Simão é corrupto, nem o senhor Eduardo Matarazzo Suplicy, senão eu vou acreditar em quem? Exatamente. E tem muito... A grande verdade é que sempre o mal prevalece, né, sobre o bem nas notícias. Eu não sei se... Mas, na verdade, o bem sempre prevalece sobre o mal. Sem dúvida. Você vê os números da qualidade de atendimento do Sistema Único de Saúde. Você vê os números da qualidade, por exemplo, de cáries que aconteceu na população brasileira. Eu não sei se você concorda, eu acho que eu gostaria até de escutar a sua opinião, é que o marketing dessas ervas daninhas, né, de cachoeiras, cascatas, etc. E vegas, e protógenes. Assim, não é nada frente do que é construído nesse país, em termos de melhoria de... Ontem eu estava lendo uma importante, que quase 2 bilhões de reais vão ser investidos nas próximas universidades nos próximos 3 anos. Que isso marcou uma diferença na qualidade das universidades federais do Brasil. O Luiz Otávio, sabe o que eu penso? O seguinte, eu viajo o Brasil inteiro hoje, graças a Deus eu estou num trabalho que eu gosto de fazer, e o que está sendo feito de norte a sul no Brasil é um negócio espetacular. É que você fica centrado aqui dentro da sua cidade, dentro do seu consultório, dentro do seu gabinete, na frente do seu computador, só lendo porcaria, e você acha que o mundo inteiro é uma porcaria. E não é. E não é. Tem trabalhos maravilhosos sendo feitos no Brasil. Tem gente empenhada, gente que não tem o que comer em casa, mas que está ajudando as pessoas, está fazendo coisas, está levantando, organizando, mudando a sociedade à sua volta. Isso é muito importante. Sim, na toa que teve uma pesquisa do índice de felicidade, que dos Brasil é imbatível, um dos maiores do mundo. É. Quando que você ia pensar
que a cidade do Rio de Janeiro teria as tarifas mais caras do mundo. E aí o que acontece? É o outro lado, né? Então, assim, tudo começou a ficar muito caro. Então, o Rio mais 20 pode ser comprometido por preço de tarifa de hotel. Entende? Imagina. Imagina isso. Quer dizer, por quê? Porque há uma efervescência do nome do Brasil no mundo. Você não quer ir lá morar na Índia. Apesar que é uma cultura fantástica, etc., as empresas querem vir onde podem crescer num espaço grande. Porque tem uma outra cidade ainda que se pode montar um centro tecnológico. No Brasil você tem, aqui perto você tem São Carlos, você tem Campinas, você tem o Vale do Paraíba, só para dizer o estado de São Paulo. Como você disse, Fortaleza hoje tem uma das melhores engenharias mecânicas do mundo. E tem outra coisa, não tem engenheiro. Não tem. O Brasil precisa de engenheiros. A Petrobras está se vendo maluca, ela vai ter que importar engenheiro, porque não tem. Então, é isso que nós estamos falando, é isso que eu falo para os jovens. Vocês não são cascatas, cachoeiras, etc. Vocês vão ganhar $1 milhão antes dos 30 anos. Vocês vão fazer 3 ou 4 viagens para o exterior. Acreditem nisso. Então, honestamente. Sem precisar de roubar ninguém. Sim. Desviar dinheiro. Precisa. Outro dia, 2 anos atrás, eu entrevistei o Johnny Risieri, que era diretor da Unesp. Falei, Johnny, ele é matemático. Falei, Johnny, tem espaço para matemático ainda? Ele falou, Lelé, o Brasil precisa de 4.000 doutores em matemática. E não tem. Não tem. Cadê os jovens que estão fazendo matemática? Não tem. Porque não se mostra para eles que a educação é o caminho. A educação não abre uma avenida, abre uma autopista na frente do cidadão. E aí a gente ainda tem esses problemas de autopistas. Eu lembro do problema da velocidade da internet no Brasil, né? Que é uma das internets mais caras do mundo e com uma única pista cheia de buraco e cheia de pedaços. E uma das mais lentas, né? Então, quer dizer, o quanto que ainda a gente tem para fazer. Então, você como historiador pode até nos dizer assim, como que um país como dessa dimensão ainda consegue ficar coeso pela língua, pelos costumes, né, pelo governo central. Isso é uma coisa fantástica. Essa foi a grande contribuição dos portugueses e da coroa e dos 2 imperadores, né, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II no Brasil. Talvez eu acho que a longevidade do Dom Pedro II tenha conseguido manter a unidade nacional. Isso é fantástico. E tem uma coisa legal, porque você chega hoje num estado igual ao Amapá, igual a Tocantins, igual a Roraima, em cada um deles tem uma universidade federal, companheiro. Está lá, funcionando e dando os cursos e formando gente. Você vê isso em vários programas também, até certificando índios. Não que eles estão, assim, como a gente estava falando, tratando os diferentes na medida da sua diferença. Integrando essas pessoas. É isso que nós estamos tentando fazer aqui em São José do Rio Preto. Eu acho que seria uma grande virada política do que ficar asfaltando rua, certificar todo jovem que queira fazer uma propaganda, fazer um cursinho preparatório para certificá-los no Enem, porque daí vai possibilitá-los a entrar na universidade, vai sair dessa massa crítica que está ali sem saber muito bem o que faz. O que é um jovem hoje aprender condensação aldólica no ensino médio? Eu nem sei o que é isso. O que é isso mesmo? É uma coisa assim, aquelas, como a gente chamava antigamente, nota de rodapé que o professor pede para quê? Porque a tese de mestrado dele é sobre aquilo. A tese do professor. Do professor, só do professor, entendeu? Então, assim, o que a gente diz? Dar e voltar a isso, voltar à formação de humanas. Não é à toa que hoje, um jovem que possa ler o jornal, ele acerta em 40%, 60% da nota do Enem, da transversalidade, da importância do retorno do estudo das ciências humanas, como a gente faz lá no Intelectos, voltando ao estudo de geopolítica, estudo de filosofia, estudo de história da arte, para que dê a esse jovem repertório na hora de produzir um texto. Então é isso que nós estamos querendo. Nós precisamos dar repertório para os nossos alunos. Então, quando você vê uma experiência como apareceu numa rede de televisão,
de um balé numa comunidade que é uma favela, não é só aquilo, né? Como diz aquele o Titãs, momento, né? o Titãs dizendo, a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. É como você está dizendo, essas representações artísticas é que faz o jovem ser diferente. Como você estava dizendo anteriormente, o que transcende a vida dia a dia? A arte, a cultura, a inteligência, a criar oportunidade. É isso que as pessoas, é como a gente estava dizendo ontem, lendo assim, né, numa dessas redes sociais, uma coisa muito engraçada. Comer de boca cheia é feio, mas falar com mente vazia é pior ainda. Pior ainda. E com a barriga vazia, então o cara nem fala. Então, você quer ver, eu acho o seguinte, nós precisamos começar a mudar o modelo, né? Eu fiz uma sequência de entrevistas com o Salvatore D'Onofrio sobre a questão de pensar é preciso. Olha, hoje eu li num jornal da cidade, numa coluninha no jornal da cidade, o cara criticando a Câmara de Rio Preto porque a Câmara está formando mais uma SEV, mais uma Comissão Especial de Vereadores. Ora, esse é o trabalho do vereador, seu jornalista. Comissão Especial de Vereadores é excelente, tem que ter, porque obriga o cara a estudar, a conhecer, a saber o que está acontecendo na cidade. E aí, se você pega e banaliza, mais uma SEV, tem que ter, é o trabalho dele. Agora, o que o jornalista esqueceu de criticar ou de perguntar é uma SEV para estudar a viabilidade de construção de um sambódromo em Rio Preto. Primeira pergunta, tem carnaval de Rio Preto? Tem escola de samba em Rio Preto? O governo tem ajudado as escolas de samba de Rio Preto? Existe? A pergunta é, não. Então não precisa de sambódromo, então não precisa de SEV. Então, aí sim você faz o círculo completo de perguntas, não é isso? Agora, você criticar o cara, o vereador, porque ele apresentou uma proposta, porque no momento em que ele, junto com mais 3 vereadores, começar a discutir sambódromo, vai aparecer o quê? A deficiência do carnaval, a falta de escola de samba, o desinteresse das cidades, o desinteresse do comércio, o desinteresse do turismo. Já não precisa de sambódromo, mas até você chegar lá, você levanta uma série de questões. Por que o Carnaval de Rio Preto acabou, por exemplo? Né? Então, quando você fala da imprensa vampiresca, é um negócio, esse termo que eu nunca tinha ouvido, é muito legal, porque eu sou jornalista. Né? Eu iria ficar muito chateado se eu fosse um repórter ou editor de política hoje e ouvisse alguém falar, puxa, essa imprensa vampiresca. Porque ela não pensa. Você não pode esquecer, e acho que isso é, inclusive, a capa de uma revista de circulação nacional sobre a imprensa com seus olhos, até que ponto que não há conluio dos órgãos de imprensa com aqueles que são financiadores dessa imprensa, os setores políticos, etc., que acaba sendo uma coisa muito interessante, porque... por quê? Porque o político, o executivo, tem medo da imprensa. Por quê? Até que ponto que há essa distância? Então, por exemplo, o Obama vai lá, dá entrevista semanalmente, pode perguntar, entendeu? Mas não tem jornalista que janta na Casa Branca. Não tem isso. E se já todo mundo está sabendo. Não dá nem tempo, né? Não dá nem tempo. Antes dele chegar, já estou sabendo. Porque assim, qual é o meu... Assim, a imprensa, por exemplo, que eu vejo tem o Filadélfia, que é uma escola de excelência em São José do Rio Preto? Tem. Por que não tem mais 2? Por que não tem um colégio municipal de São José do Rio Preto, dando um nome de alguém significativo, que seja excelência, que tenha uma seleção? E essa escola fosse realmente uma primeira célula de espalhar essas ideias que nós estamos discutindo aqui. Né? E daí o que você vai ver? Isso vai criar o quê? Outras escolas com outros olhares. E sempre por meritocracia. Pega lá os exames que são propostos no país e dá gratificação para o professor. Olha, e mesmo aquelas escolas que não tiveram aquele desempenho, é nessas que a iniciativa privada poderia... Nós mesmos estamos dispostos a colaborar com esses professores. Olha, isso é maravilhoso. Sim, nunca... o que nós criticamos no Haddad, e uma das coisas que a gente conversa, é por que na elaboração do Enem não chamaram os professores de cursinho? Porque nós fazemos isso 4 ou 5 vezes por ano.
Nós sabemos como que é essa infraestrutura. Por que não chamou todas as escolas? Não, porque eles não têm interesse. Não tem interesse. Você quer ver uma coisa, ô Luiz Otávio? Você chegou em Rio Preto há quanto tempo? Eu estou aqui há quase 30 anos, viu? Tá. Você lembra que o professor Manuel Antunes, num dos seus governos, ele criou um cursinho municipal? Lembro disso, perfeitamente. Desse cursinho municipal, mais de 60% dos alunos entraram na faculdade. Sim. E o próximo que veio depois dele, que é um médico, doutor, professor, mestre, né, com tudo, simplesmente acabou com o projeto. Então o Liberato não levou esse projeto para frente, o Edinho também não e o Valdomiro também não. Então, quer dizer, são 12, 14 anos. Em 14 anos, quantas pessoas teriam tido acesso à educação superior pelo cursinho da prefeitura? Você tem ideia? Interessante essa colocação, né? E olha, às vezes, nesse momento todo, sobra ainda vaga no IBILSE aqui, porque não mostra para o nosso aluno a importância de fazer matemática. Exato. Matemática, física, química. E, de graça, assegurar um futuro brilhante para uma pessoa dessa. Quem sabe daqui sai um prêmio Nobel. Por que não? Nós somos o único país do mundo, o único país grande do mundo, que não tem um prêmio Nobel. Ainda somos. Sabe, o Canadá tem, Estados Unidos tem de monte, né? Não é de pouquinho, não, é de monte, né? Mas isso graças a Índia tem prêmio Nobel, nós não temos. Tem só o Saramago que nos ajudou aí pela essa mal falada língua portuguesa, mas estamos aí, né? Mas ele é português. Assim, mas aí que eu estou dizendo. Ele é um português tão chato que ele não permitiu que as obras dele no Brasil passassem para a linguagem brasileira. Não, é português de Portugal, acabou. Pronto. Mas assim, é que a gente está dizendo, né? O quanto a gente tem que caminhar. Então, o que eu falo? Quanto a alguns alunos, ou a maioria, quase 85% dos nossos alunos, vão a um simulado à tarde, num sábado, a gente só tem que ficar feliz. Ô, Luiz Otávio, se você fosse o secretário municipal de educação de São José do Rio Preto, o que você faria? Escutava os professores. Primeira coisa, eu escutaria os professores. Depois eu escutaria os pais desses alunos. E mostrasse para eles a importância do retorno dos pais à escola. E dessas escolas municipais, no sábado à tarde, formação de pintor de parede, de pedreiro, de cozinheiro, certificasse essas pessoas. Encanador, eletricista. Fizesse uma comida de qualidade para essas pessoas. Porque não é porque é uma merenda escolar que ela tem que ser de baixo. Muito pelo contrário. Não sei se você conhece um cozinheiro inglês chamado Jamie Oliver. Ele tem 2 restaurantes, cria 3 estrelas de guia Michelin. Um jovem, tem uma das maiores fortunas do Reino Unido. Ele não tem formação acadêmica tal como nós conhecemos aqui. Mas ele mudou toda a cultura de alimentação da escola pública inglesa. Então, as crianças, assim, até faziam terrorismo a troco de um chocolate, ao invés de uma alface. Então, é um programa muito interessante, que mostra que com uma pequena ação, é possível mudar um país. Entende? É isso que a gente tem que tentar passar para o jovem. O Brasil é uma das grandes possibilidades mundiais de revolução. Não é só do ponto de vista da melhoria acadêmica, não é melhoria social, mas assim, pequenas ações. Você pode ver, a Dilma, se tem uma das coisas que a gente pode, é que ela trabalha quieta. Quietinha. Ela não gosta, os holofotes, para ela é outra forma. Entende? Então, como gestora, quando acontece algumas coisas com essa menina, você imagine a raiva que ela deve ter, né? Então, imagine como que é uma pessoa como ela acordar sabendo que tem um ministro de confiança dela, com passaporte vermelho do Brasil à sua disposição, fazendo umas coisas dessas, né? Então, Ou quando tem um governador, como é o governador do Rio de Janeiro, numa farra em Paris, paga por um empreiteiro que está metido até a 10ª geração dele está metida dentro do mar de corrupção no país.
que é o Fernando Cavendish da Delta, e o Sérgio Cabral do Rio de Janeiro. Se deixar fotografar, e ontem mesmo o Hélio Gaspari, tenho lá minhas críticas aí, estava dizendo que em todos os... É direito constitucional, está na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que depois de 15 dias o servidor que saiu em viagem tem que prestar conta. Exatamente. Né? Então, o jornalista até falou uma coisa, né, dizendo assim, olha, aqui no Rio de Janeiro parece um inferno, mas eu não necessariamente tenho que ser o capeta. Exatamente. Então, é muito interessante. Foi um deputado que disse isso. Acho que é muito interessante. Ele disse aqui na Alerj, ninguém é santo, mas eu não sou o capeta. Legal, isso, é muito interessante isso. Quer dizer, então, como a gente está dizendo, é isso que você, como, né, vamos dizer, porta-voz da imprensa, que busca um olhar diferente para o Brasil, que é isso que nós, né, que é aquele livro que estava falando anteriormente, sobre Hello Brasil, né, da importância de que o brasileiro que extraía o pau-brasil era sempre a última casta da sociedade, que aqui sempre foi tirando tudo do que era bom nesse país. Agora nós estamos replantando, nós estamos criando brasileiros, tem muita gente brasileira lá fora estudando em qualidades, universidades estrangeiras. Sabe, então, hoje mesmo eu estava conversando com um jovem pela internet, e ele estava dizendo que a possibilidade dele para os Estados Unidos está assim, em uma semana ele vai. E é isso mesmo. Ele tem quantos anos? 20 anos. 20 anos. Minha filha tem 11 anos, está fazendo inglês, porque o sonho dela é conhecer os Estados Unidos e estudar na Inglaterra. 11 anos de idade. Imagina, quando eu tinha 11 anos, eu estava jogando futebol, não estava nem pensando em escola. A gente não sabia onde ficava o Reino Unido. Exato. Não sabia. Era uma coisa tão inatingível. Mudou muito, graças a Deus. Ainda bem. Olha, gente, esse programa está chegando no final. Você viu como que flui rápido a coisa? Sim. A gente você é encantador também, né? Olha, rapaz, conversando com o Luiz Otávio Stocco, e ele falou uma coisa aqui interessante, disse o seguinte, que no sábado à tarde, nas escolas públicas, deveriam estar se ensinando o jovem a ser pedreiro, marceneiro, carpinteiro, que são profissões que estão acabando. Mas, principalmente por estarem acabando, elas começaram a ser valorizadas. Hoje você tem pedreiro que ganha 5, 6 mil reais por mês. São José do Rio Preto. Certo? É em São José do Rio Preto. E tem um bando, desculpa o termo, mas um bando de jornalistas recém-formados que não consegue trabalhar por salários de R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500 reais por mês. Então, meu amigo, não sei se ser jornalista, por exemplo, eu estou falando de ter jornalista, pode ser mais um monte de coisa. Então, ensino técnico, eu vou dizer uma coisa, a maioria das pessoas que fizeram técnica em contabilidade, depois foram fazer o curso superior de contabilidade, depois foram fazer administração e depois fizeram direito. A grande maioria deles começou como técnico, porque o técnico lhe dá condições de se autossustentar e permite que você, te dá base educacional, permite que você faça uma faculdade depois, sem aquele atropelo, cuidando da sua família, cuidando de casa. Então, quer dizer, é um caminho de educação, né? E nós temos que apostar nesse caminho, porque esse país não muda sem educação. Não muda, não tem jeito. E os jovens estão aí para isso, né? São os jovens que vai escrever a história nos próximos 50 anos. E nos próximos 100, 200 e tal. Eu acredito que a gente vai viver bastante tempo por aqui. Para ver isso. Para ver isso. Luiz Otávio, prazer, obrigado. Mais uma vez. Cris, obrigado. Cristina Oliveira, nossa assessora de imprensa do Intelects, e também minha amiga, né? Mas isso é muito bom. Ter amigos é melhor do que ter dinheiro. Eu sempre falo, quem tem amigo nunca fica a pé. Ou seja, quem tem amigo não morre pagão. Gente, muito obrigado, vamos em paz e ficamos com Deus. Fechou. Muito bom, hein? Você viu?